gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras de dezembro. No meu último vídeo de caixinha do correio, eu falei que eu ia deixar pra mostrar depois as minhas compras de dezembro, que talvez eu colocaria junto nesse vídeo de leituras de dezembro. Mas eu não vou colocar aqui agora, não vou mostrar esses livros que eu comprei, eu vou deixar e gravo depois um outro vídeo especial só pra eles. Então hoje eu vou mostrar só quais foram as minhas leituras do mês passado, tá bom? O primeiro livro que eu li foi um thriller policial, Os Sete Crimes de Roma. Ele é um thriller policial histórico. Na história, o Guido, que ele é filho do ex-xerife da cidade, ele acaba se envolvendo em uma descoberta de um assassinato. Um corpo foi encontrado e nele havia uma inscrição, escrito apenas aquele que peca, com reticências. Alguns dias depois, outro corpo é encontrado, o que dá indício então de que algum serial killer é que vem cometendo esses crimes. E o Guido acaba se envolvendo nessa investigação e quem acaba se envolvendo junto com ele é o Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci acaba sendo uma espécie de mentor pro Guido e os dois vão conduzindo a investigação, então, de maneira separada da polícia. O livro como um todo, com relação ao caso, não foi o que mais me chamou a atenção. Eu não fiquei, assim, extremamente curiosa pra desvendar, pra entender o que estava acontecendo, ainda que eu tivesse, sim, curiosidade pra descobrir quem era o assassino e tudo mais. Mas o que mais me chamou a atenção no livro como um todo foi a presença do Leonardo da Vinci. Tanto que no meu vídeo do Oscar Literário, eu acabei nomeando o Leonardo da Vinci como o personagem coadjuvante do ano, porque ainda que ele não seja uma invenção do autor, ainda que ele não tenha sido criado pelo autor, a presença dele chamou muito minha atenção. Eu gostei da maneira de como o autor conseguiu inserir uma personagem histórica, fatos históricos em meio a uma ficção. E foi com certeza então a presença do Leonardo da Vinci o que mais me agradou no livro. O autor ele conseguiu inserir conflitos que o Leonardo da Vinci passava naquela época, ele conseguiu colocar na história, ele conseguiu mostrar um pouco da Itália daquela época. Então isso tudo me agradou. Eu gostei principalmente por conta dessa questão histórica, não tanto pelo suspense em si. Minha segunda leitura foi um livro que eu li em um dia. Eu comecei de manhã, terminei de noite. Isso porque eu tinha ido trabalhar, não fiquei lendo durante o dia. Mas é que foi uma leitura extremamente rápida, uma leitura extremamente prazerosa e envolvente. E foi Paixão Sem Limites, da Abby Glines. É o primeiro romance new adult lançado pela editora Arqueiro. O Tentação Sem Limites, que é a continuação, vai ser lançado em fevereiro e eu já estou surtando pra lê-lo. O livro conta a história da Blair. O pai da Blair, há 3 anos, se separou da mãe dela. Ele abandonou a Blair e a mãe após a morte da irmã da Blair. A mãe dela acaba adoecendo depois, ela descobre que tem câncer e após a morte da mãe, ela acaba indo atrás do pai, porque ela não tem mais a quem recorrer. Ela está afundada em dívidas, então ela não tem dinheiro, não tem família, só resta ela ir atrás do pai. E ela vai então para a Flórida em busca do pai, e quando ela chega, ela já havia dito pro pai que ela iria para lá. Quando ela chega, o pai está viajando com a nova mulher dele, com a nova esposa dele, e a única pessoa que está na casa é o enteado do pai dela, então o irmão de consideração dela, o Rush. E o que acontece, obviamente, é que os dois acabam tendo uma atração física praticamente instantânea. Ele chama muito a atenção da Blair, a Blair chama muito a atenção dele, mas ao mesmo tempo em que eles desenvolvem essa atração entre eles, o Rush tenta fugir da Blair, ele tenta fugir de ter qualquer coisa com ela, e a Blair acaba vendo que há algum segredo envolvendo o Rush, a família do Rush, e ela não consegue descobrir o que é. O livro, de modo geral, eu achei a escrita dele bem simples, é uma escrita muito fácil de você ler, uma escrita bastante fluida, mas acho que a história acabou sendo muito envolvente, ainda que ela siga bastante clichês. Então a Blair, ela tem toda essa fachada da menina inocente, da menina pura, imaculada, e embora ela tenha uma personalidade bastante forte, e enquanto o Rush ele representa aquilo que é proibido, ele faz o estilo bad boy. E essa combinação, né, da menina inocente e do rapaz misterioso é um clichê extremamente utilizado, mas ainda assim eu acredito que clichês são clichês porque eles funcionam, então por isso que eles são muito utilizados. E a fórmula, a química entre eles funcionou muito bem, isso me envolveu demais. O segredo também acabou me deixando bastante curiosa, então foi um dos motivos para eu querer avançar na leitura.
E a autora me surpreendeu muito no final. E a história terminou num ponto em que a continuação é necessária. Então você termina esse livro, você quer ler o outro, porque você precisa saber o que vai acontecer. Então isso certamente me chamou muita atenção, me agradou bastante, e é por isso que eu mal posso esperar por fevereiro e Tentação Sem Limites. Minha próxima leitura foi um livro extremamente divertido, que eu estava há muito tempo curiosa para ler, e foi A Música que Mudou a Minha Vida, da Robin Benway. Foi o livro que eu li para o Ação Literária do mês passado, o tema foi Young Adults, e então tem vídeo sobre ele. O livro conta a história da Audrey. A Audrey é uma adolescente vivendo o ensino médio comum, como qualquer outra adolescente, e ela namora com um músico. Ele é vocalista de uma banda, ainda desconhecida, né, uma banda de escola. E aí a Audrey resolve terminar com ele, ela já não tá mais feliz no relacionamento, então ela resolve terminar o namoro. E após o término deles, ele faz uma música sobre o término. A música inclusive chama Audrey Espere, então leva o nome dela na música. E a música vira um sucesso, a música explode. E por consequência disso, a vida da Audrey muda da noite pro dia praticamente, porque a música vira um sucesso e a Audrey consequentemente fica famosa por causa da música. Então o livro ele acaba mostrando isso, como é a vida, todas as transformações que ela passa por causa disso, todas as facilidades que ela tem em decorrência da fama, mas principalmente as dificuldades que ela enfrenta por conta disso. Mas independente da história, eu adorei o livro porque ele é muito engraçado. A Audrey tem pensamentos e diálogos que são muito engraçados. Eu gostei muito da presença dos pais dela na história, da melhor amiga dela. Eu achei os diálogos entre eles muito espirituosos. Então é uma releitura muito gostosa de ser feita por causa disso, porque é um livro bastante engraçado mesmo. E o que eu achei também bastante legal é que na aba do livro, contando a história, tem um depoimento da Ana Júlia dos Los Hermanos, dizendo então como foi quando a música sobre ela ficou famosa e quando ela, por consequência, ficou famosa por todas as coisas que ela passou. E ela disse que enquanto ela lia o livro, ela se via naquela situação, ela revivia aquela situação, porque ela passou por coisas bastante semelhantes mesmo. Então foi uma leitura muito gostosa de ser feita, não é uma leitura para você pensar na vida nem nada do tipo, é uma leitura para você relaxar e aproveitar e se divertir. Minha próxima leitura foi A Garota que Tinha Medo, do Breno Mello. Conta a história de Marina, que é uma garota que tem síndrome do pânico. Quando o livro começa, a Marina tem 25 anos, ela já passou por todo o processo de descoberta da doença, a maneira de como ela enfrentou a doença, é a vida atual dela. Porém, conforme a história vai passando, o que nós vamos tendo é o relato dela do passado. Então, quando ela descobriu a doença, como a vida dela era antes do diagnóstico, como ela teve o diagnóstico, como ela conseguiu o tratamento, quais as consequências ela teve na vida dela por conta dessa síndrome. Gostei do livro, então, principalmente porque ele foi bastante informativo, então é dito muito sobre a doença. Eu gostei da maneira de como o preconceito sobre quem tem a doença foi mostrado, porque muitas vezes as pessoas encaram a doença de uma forma, sendo que as coisas não são exatamente assim, e por falta de informação mesmo. Então tem um preconceito muito grande, isso foi demonstrado. Como eu falei, então, o livro ele é bastante informativo, mas não com respeito apenas à doença. A história se passa no Paraguai, então você tem inclusive muitas informações a respeito da história do Paraguai, as guerras, por exemplo, que o país enfrentou, inclusive guerras com o Brasil, a maneira de como isso é abordado, é mostrada no livro. Então, como às vezes os brasileiros encaram um fato, como os paraguaios encaram fatos, o mesmo fato tem duas visões diferentes por conta dessa divergência dos países, né? E essas informações nem sempre me agradaram, porque às vezes eu achava que isso me distanciava um pouco da história. Eu queria mais saber sobre a Marina, eu queria saber sobre os sentimentos da Marina, eu queria saber sobre as situações que ela estava enfrentando. Mas eu também acho importante dizer que a Marina é jornalista, então eu acho que isso tudo acaba sendo um reflexo da própria protagonista. Como ela é jornalista, ela se envolve muito com esses tipos de fatos, com esses tipos de acontecimento, então é comum que ela relate isso. E certamente isso contribui com o livro, dá uma carga muito maior para ele, deixa o livro muito mais informativo, muito mais denso. Enfim, ainda assim, quando eu digo denso, é mais com relação à quantidade de informações dele mesmo, não é com relação à leitura. É uma leitura bem tranquila, bem fácil de ser feita, não é uma leitura pesada.
nem nada, é uma leitura realmente tranquila. E por fim, o último livro que eu li no ano foi O Presente, da Cecília Ahern. Eu gosto muito da autora, eu já estava bastante curiosa para ler O Presente. O livro conta a história do Lu, que é um empresário, ele é bastante rico, ele é extremamente ambicioso e ele é o tipo de pessoa que é focado 24 horas por dia no trabalho dele. E ao mesmo tempo em que ele é extremamente focado no trabalho, ele parece não ter muito foco sobre tudo, porque ele quer viver, ele sempre quer estar em 2 lugares ao mesmo tempo, às vezes ele está fazendo uma coisa, mas ele já está pensando em outra. E ele é o tipo de pessoa que acaba deixando a família de lado porque ele dá muita importância pro trabalho e pro dinheiro, pro status também. E ele acaba conhecendo um morador de rua, que é o Gabi. O Gabi acaba intrigando muito ele porque ele demonstra ter certo conhecimento sobre a empresa, sobre as pessoas que trabalham lá. E o Lu acha interessante manter o Gabi por perto para servir como informante para ele, para descobrir algumas coisas que ele quer saber se estão acontecendo dentro da empresa. E quando ele contrata o Gabi, coisas um tanto quanto estranhas começam a acontecer, coisas um pouco sobrenaturais. E assim a história se desenvolve. O que me chamou principalmente a atenção no livro foi a escrita da Cecília Ahern. Ela usa de muitas metáforas durante o livro inteiro, tanto nos acontecimentos da história quanto na escrita mesmo, na narrativa dela. E essa narrativa me envolveu muito, eu gosto muito da maneira de como ela escreve. O livro também ele acabou me surpreendendo, eu não esperava que ele fosse terminar como ele termina. E ele acaba sendo uma leitura bastante reflexiva, eu acho que ele foca bastante naquilo que realmente importa, naquilo que a gente realmente deve dar valor. É um livro então que eu acho que faz bastante sentido de ser lido na época em que ele foi lançado, que é a época de final de ano, próximo ao Natal, ao Ano Novo, porque é um período que eu acredito bastante reflexivo. Acho que as pessoas se predispõem a fazer esse tipo de reflexão, elas aceitam muito melhor esse tipo de reflexão. E eu acho que, e até porque ele também é um livro que ele se passa nesse período de fim de ano, perto do Natal. Então foi um livro que eu gostei tanto por esse lado reflexivo, quanto e principalmente pela escrita da Cecília Ahern. Foi uma leitura bastante gostosa, bastante proveitosa e, como eu falei, bastante reflexiva. Foram essas então as minhas leituras de dezembro, espero que tenham gostado. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Junto desse vídeo eu ia mostrar... que talvez eu colocaria junto nesse vídeo não vou falar o nome do autor. Na história, o Guido, que é um aprendiz... Não é aprendiz, que é? Uma descoberta de um assassinato, um corpo foi encontrado, o que dá um indício então de que são conduzidos de maneira separada da polícia. Logo após isso, o pai dela então fugiu. Desculpa, eu não sabia que eu fazia barulho. Tem problema, acho que dá pra tirar. E que você não necessitaria. Todos os diálogos entre eles eram muito criativos, eram muito... Esqueci a palavra que eu quero. Eram muito... É algo tipo engraçado. Não era hilário, espirituosos.